Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas. Essas músicas que eu acabei de cantar têm um fator as ligando, um fator em comum entre elas. Todas elas são inspiradas em salmos, por alguns chamados Salmos de Davi. No entanto, eu lhes convido a iniciar-se hoje uma jornada através dos salmos. Salmos, o saltério de Israel, o inário que Jesus e seus discípulos juntos entoavam, a música que fez com que Jesus se sensibilizasse nas sinagogas durante a sua infância, adolescência e vida adulta, o louvor que Jesus entoou junto com os apóstolos na última Páscoa, em que a palavra de Deus diz que logo após isso saíram para o Monte das Oliveiras. Os Salmos são um livro poético, belíssimo, uma das mais pungentes e uma das mais poderosas obras artísticas criadas pelo intelecto humano. Nós, servos de Deus, cremos que, além da sua beleza poética e artística, estamos falando de um texto inspirado pelo Espírito Santo de Deus. No entanto, como toda obra belamente humana, Deus inspira-nos com o seu Espírito. Sua graça comum faz com que a beleza se esvaia por canções, notas, mas também se aproveita da experiência humana. Este livro, escrito num intervalo de 1000 anos, que vão desde o Êxodo, em salmo como o de Moisés. Sim, os salmos não são somente de Davi. Diga-se de passagem, inclusive, fazendo um parênteses, Davi escreveu pouco menos da metade dos salmos. Além de Moisés, como o Salmo 90, estamos falando de salmos escritos por Asaf, Salomão até, e entre outros escritores. E esses 1000 anos vão desde o Êxodo até o exílio, como o Salmo 137. Os Salmos, palavra grega que significa canções, vem do hebraico, que também utiliza 2 termos para definir os salmos: terlim, que significam louvores, ou mismor, que também pode ter o significado de louvores, música, canções. Estamos falando de um livro que se divide didaticamente em 5 livros. Eis o maior livro da Bíblia, com 150 salmos, dispostos em 5 livros, que estudaremos nos próximos dias, e eu, pastor Marcos Sabiá, terei a honra de guiá-los de forma sucinta, mas ao mesmo tempo pedindo ao Espírito Santo que fale na profundeza do seu coração, através deste livro, o primeiro livro dos Salmos. Lutero, inclusive, chegou a dizer que este livro deveria ser denominado de a Pequena Bíblia. Tamanha a abrangência dos textos, dos termos, dos assuntos discutidos, aprofundados nestas canções. Sim, estamos falando de músicas. Sim, estamos falando de canções entoadas pelo povo de Israel, não simplesmente vazias de sentido, mas que expressavam suas emoções, suas histórias, suas aflições. Inclusive, se os dispusermos em categorias de temas, de longe, o lamento será o maior dos temas cantados nos Salmos. A dor, o sofrimento, a angústia, mas sempre cantando a um Deus que, quando entramos em sua presença, podemos entrar chorando, mas sairemos saltando de alegria. Estes são os Salmos.
Seja bem-vindo a eles. No dia de hoje falaremos sobre os Salmos de número 1 ao 7. Inclusive, vale a pena ressaltar que o Salmo de número 1 e o Salmo de número 2 são salmos introdutórios, salmos que ditam o ritmo, salmos que expressam o desejo do Senhor. Primeiramente, no Salmo 1, em relação ao padrão do servo de Deus. Segundo o Salmo 1, o servo do Senhor é aquele que tem prazer na lei do Senhor, que nela medita de dia e de noite. É feliz porque não segue o conselho dos perversos. Este servo do Senhor do Salmo 1 é aquele que o Senhor guarda o seu caminho. É aquele que é uma árvore plantada à margem do rio que dá seu fruto no tempo certo. Suas folhas nunca murcham. Ele prospera em tudo que faz. Mais uma vez, o servo do Senhor é aquele que tem prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite, dia e noite. Este é o padrão do servo de Deus, deixado de forma bem clara neste primeiro salmo, não de forma aleatória, mas proposital, para dizer através destas canções que tipo de servo o Senhor procura. O Salmo 2 também, com a sua capacidade de ser introdutório, deixa claro o rei a quem estes salmos irão se referir às suas canções. Este Salmo 2 questiona inicialmente por que as nações se enfurecem tanto, porque os reis da terra se preparam para a batalha contra o Senhor e contra o Messias. Sim, os Salmos é dos livros mais explícitos sobre a função, sobre o chamado, sobre a vinda, sobre a vida do Messias. Diga-se de passagem, Jesus cita vários salmos, inclusive na cruz do Calvário, quando ele diz Eli, Eli, lama sabachthani, que diz, Deus meu, por que me desamparaste? Sim, no Salmo 2, o Senhor fala a respeito desse seu ungido, que tantas e tantas vezes será citado nestes salmos. Mas neste Salmo 2, ele deixa bem claro que este Messias é o Filho gerado por ele. Este Messias é aquele que o Senhor diz, sujeitem-se ao Filho, para que ele não se ire e vocês não sejam destruídos de repente. Sirvam ao Senhor com temor, alegrem-se nele com tremor. O Salmo 2 então expressa claramente que este rei é um rei que governa e governa de forma absoluta. O Salmo 3 faz uma guinada, porque se o Salmo 1 nos fala a respeito do padrão do servo de Deus e o Salmo 2 nos fala a respeito deste rei a quem nós acompanharemos em canções sendo louvado, o Salmo 3 inicia o mundo real, aonde vivemos, aonde o padrão não é observado, aonde aparentemente o rei não governa. O Salmo 3 é o Salmo de Davi, quando fugia de Absalão, seu filho, que decidiu correr atrás de seu pai, tentar matá-lo, depois de matar seu irmão, que havia violentado sua própria irmã. Este é um mundo cruel que o Salmo 3 então inicia, e o Senhor então inspira Davi a cantar em desespero, tenho tantos inimigos, Senhor, tanta gente contra mim, mas clamo a ti e me respondes. Tu és o meu escudo ao meu redor. Clamei ao Senhor e ele me respondeu de seu santo monte. Vemos então aqui neste Salmo 3 uma expressão que iremos encontrar em várias oportunidades nos Salmos. Selá. Uma palavra que existe em uma série de discussões sobre seu real significado,
Um dos seus significados mais aceitos é de interlúdio, ou seja, uma pausa entre as partes da canção. E alguns historiadores chegam a dizer que neste momento em que iniciava-se a canção na sinagoga, os judeus começavam a cantar e esta pausa fazia silenciar a sinagoga. O povo começava a refletir sobre o que estava cantando e voltava a cantar novamente, com mais vigor, com mais intensidade. Quantas vezes não nos pegamos cantando louvores na igreja, ou até cantarolando alguma música no dia a dia, que não nos apercebemos da sua letra, do seu significado, e estes salmos têm esta preocupação de fazer com que o povo pare e entenda o que está dizendo. E este Salmo 3, então, faz esse exercício com o povo, para que eles se lembrem que o Senhor é o Senhor que livra o seu povo. O Salmo 4 nos diz sobre um servo que clama e que confia no Senhor. Os versículos 1 a 3 deste Salmo 4 dizem: Responde-me quando clamo a ti, ó Deus que me faz justiça. Livra-me de minha angústia. Tem compaixão de mim e ouve minha oração. Até quando vocês jogarão minha reputação na lama? Até quando farão acusações infundadas e continuarão a mentir? Pausa. Estejam certos disso. O Senhor separa o fiel para si. O Senhor responderá quando eu clamar a Ele. Não pequem ao permitir que a ira os controle. Reflitam durante a noite e permaneçam em silêncio. Pausa. O Salmo 5, então, nos fala sobre este mundo mau, mas que reserva ao coração do fiel a certeza de que o Senhor controla este mundo e há de agir quando ouvir o nosso clamor. Nos versículos 11 a 12, inclusive, o Salmo chega a dizer: Alegrem-se, porém, todos os que em ti se refugiam, que cantem alegres louvores para sempre. Estende sobre eles tua proteção, para que exultem todos que te amam, todos que amam teu nome. Pois tu, Senhor, abençoas os justos, com teu favor os proteges como um escudo. Esse é o Deus que nós servimos. O Salmo 6 fala de um servo quebrantado, fragilizado, fraco, quebrado. Um servo que diz no versículo 2: Tem compaixão de mim, Senhor, pois estou fraco. Cura-me, Senhor, pois meus ossos agonizam. O versículo 4 chega a dizer: Volta-te, Senhor, e livra-me. Salva-me por causa do teu amor, pois os mortos não se lembram de ti. Quem te louvará da sepultura? No versículo 6 chega a dizer: Estou exausto de tanto gemer. A noite inundo a cama de tanto chorar, e de lágrimas a encharco. Esta tristeza tão profunda que invade o coração do salmista. Mas de um salmista que diz: O Senhor ouviu minha súplica, o Senhor responderá à minha oração. E finalmente no Salmo 7, um salmo que Davi cantou ao Senhor sobre Cuxi, da tribo de Benjamim. Alguém que se mostrou continuamente hostil a Davi. E Davi então confia na justiça do Senhor. De uma justiça que ele clama ainda que ela venha contra si. Quando ele diz ao Senhor: meu Deus, se fiz o mal, se cometi alguma injustiça, se traí um amigo ou saqueei meu adversário sem razão, que meus inimigos me persigam e capturem, que me pisoteiem no chão e no pó arrastem minha honra. Pausa. Isso significa integridade.
Gente que sabe que pode errar, mas que prefere a justa mão e o justo juízo do Senhor à injustiça do mundo, aos prazeres da terra. Estes primeiros 7 salmos, de forma tão intensa, mostram a beleza deste livro. Os salmos mostram sua potência em demonstrar um repertório de canções que falam sobre a vida, sobre dor, sobre sucesso, sobre alegria, sobre amor, sobre frustração e fracasso. Mas os salmos apontam um caminho em um Deus que é um socorro bem presente no tempo da angústia. Um Deus a quem nós podemos clamar. E como diz o Salmo 7, no seu versículo 12, Deus afiará sua espada, amará seu arco para disparar. Darei graças ao Senhor, porque Ele é justo. Cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Cantamos, cantamos e cantamos, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rende graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rende graças ao Senhor, rende graças ao Senhor, rende graças ao Senhor. Cante e cante ao Senhor com salmos e hinos de louvor. Deus te abençoe.